Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quantos estão felizes hoje, digam amém. Amém. E feliz com o testemunho da pessoa que se converteu, né? E também da irmã que recebeu o benefício. Numa época de crise, é praticamente impossível você tirar alguma coisa desse governo. Mas fácil ele cortar seus benefícios, para aumentar as rendas dele. Não é verdade? Acho que é por isso que Deus permite que provações venham na nossa vida, coisa grande, para a gente ver o sobrenatural de Deus, né? Irmãos, livro de Levítico, capítulo 6, a igreja de pé em reverência à palavra de Deus. Estamos na Assembleia de Deus, Ministério Resgate de Vidas, né? Resgate de Cristo. Pastor Luiz Ribeiro, postei lá na internet lá as doações que vieram, os irmãos curtiram, gostaram muito. Vocês que acessam a internet, depois procura o canal do Reverendo César, Projeto Lâmpada de Deus, tanto no Facebook como no YouTube. Lá vocês vão ver louvores, vão ver filmes, documentários, desenhos bíblicos e muita coisa boa. Levíticos capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Levítico 6:10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Versículo 11. Depois vestirá suas vestes, e vestirá outras vestes. Levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. 12. O lugar que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. A igreja repita: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Mais uma vez: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Pode sentar glorificando a Deus. Irmãos, fogo. Fogo é uma palavra que tem a ver com vida, com existência. Por causa do fogo, muitas pessoas existem, lutam pelos seus sonhos, querem ser grandes pessoas na face da terra e conseguem ter. Por quê? Graças às chamas do desejo dentro da pessoa. Eu conheci um homem que ele tinha vontade de casar com a prima dele. E ele ficou 7 anos vendo ela trocar de namorado, e ele não desistiu, e hoje ela é mãe dos filhos dele. Abraham Lincoln, 12 eleições ele perdeu. Outra coisa, canceroso, com problemas na família, abandonado por todos. A chama do coração dele batia: vou ser presidente dos Estados Unidos. E o povo disse: você é sapateiro, rapaz, você vai ser presidente? É sapateiro. Na 13ª vez que ele tentou, virou o melhor presidente dos Estados Unidos. Foi o 16º da América. E vai ver qual presidente que tem uma estátua dedicada a ele. Só Abraham Lincoln. Pessoas que não desistem dos seus sonhos são pessoas que vão vencer. Glória a Deus. Fogo. Fogo é algo que deve queimar no coração do ser humano. Toda pessoa que você conversar com qualquer esportista, com qualquer ator, com qualquer pessoa que venceu, e perguntar qual é o seu segredo, ele vai dizer: eu nunca deixei de acreditar. Mas tem um monte de crente, irmão, perdendo essa chama. Quero ser missionário, mas não. Ah, ninguém me deixa pregar. Gravei um CD e vendi nem 10 cópias. Não perca essa chama. Glória a Jesus. Hoje eu vou falar, irmão, sobre a lei do holocausto. A lei do holocausto. O que é holocausto, irmão?
Holocausto vem de duas palavras gregas, holo, que quer dizer todo, causto, queimar. Tudo o que era oferecido no altar do sacrifício e fosse queimado até o fim, era holocausto. Por exemplo, em Êxodo 18, 12, vocês vão ver que Moisés oferta a Páscoa. O povo come aquela Páscoa toda queimada, assada, e no final do dia tinha que estar tudo queimado, só cinza. O holocausto não era só de animais, o holocausto também era de alimentos. Por isso, oblação, a oferta de manjares. Só que era queimado o quê? Milho, era trigo, coisas da terra. Eram queimados também. Existiam as ofertas pacíficas, ofertas de expiação. Tudo isso era holocausto. O holocausto, irmãos, hoje, de acordo com o dicionário PLD, é obrigação ministerial contínua de práticas espirituais responsáveis por um real avivamento. Ou seja, você tem que colocar fogo na sua vida. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito Santo. Tem pessoas, irmão, que não oram mais como antigamente. Ele ora porque alguém está olhando, eu tenho que orar, porque eu tenho que fazer um bom teatro aqui, porque senão o pastor não vai me consagrar a diácono. Ele fala, porque eu te amo, Senhor. Ai, meu Deus. Ai, meu Pai. Irmão, o ciclo de oração está começando a me dar atenção. Aleluia, irmão. Nossa, eu me cheio da graça. Porque agora. Teatro puro. Jesus está olhando assim. Podia estar na Globo, né? Aleluia. Ai, me sai de pai, papai, a popó. Até mistério ele inventa. Holocausto, irmão, era uma coisa séria. Para você ter ideia, o livro de Levíticos, ele fala sobre sacrifício. Para você ter ideia, o livro de Levíticos, parte dele foi escrito por Moisés. Mas do capítulo 17 ao 27, foram pessoas de outras épocas que escreveram. Por exemplo, da época de Salomão, da época de Esdras, quando eles saíram da Babilônia. Isso tudo por quê? Deus despertou um fogo dentro de sacerdotes para falar, fala da minha obra. Fala de mim. Por que aqui tem pouca gente? Está faltando fogo na vida dos crentes. Vontade de estar na igreja. Mas se falar aqui, olha, vai ter um grande artista nessa igreja, vai lotar de gente. Vai lotar. Porque o fogo da vida dele é admiração pelo artista. Vai estar um grande, obrigado, irmão. Vai estar um grande cantor da música secular aqui. Ele vai estar aqui, vai estar na igreja, vai. Superlotaria, que podia cobrar até ingresso ali afora. Superlotaria, irmão. Existe muito fogo estranho hoje em dia. Você vai lá em Toronto, Noruega. Tem uma igreja chamada Bênção de Toronto, que é a Maldição de Toronto. As pessoas pagam R$80 para entrar. E outra coisa, vai ver magia negra dentro da igreja. Vai ver pessoas chegar perto do pastor e botar a mão e ele fala assim, fogo! Aí a pessoa desmaia no chão. Aí depois que a pessoa levanta, você fala assim, você foi no céu ou no inferno? Não sei, eu desmaiei. É o fogo que tem hoje em dia. Fogo estranho. Pessoas, irmão, que quer dar lapada de paletó em você e te derrubar no chão. E quando você não cai, você está frio. Vamos tomar cuidado com esses fogos, irmão. A Bíblia Sagrada fala que o holocausto ele tem 8 partes. Primeira parte, irmão. Você tinha que pegar animais limpos, podia ser macho ou fêmea. Gado pequeno ou grande, não importa. É o que diz o versículo 2. Olha só. Fala aos filhos de Israel. Levíticos 1. Diz-lhe, quando algum de vós oferecer oferta, oferecerá a sua oferta de gado, isso é, de vacas e de ovelhas. Olha só o verso 3. Se a oferta for holocausto de gado, oferecerá machos sem defeito, à porta da tenda da congregação, e oferecerá a sua própria vontade perante o Senhor. Versículo 5. Depois vocês vão degolar o bezerro perante o Senhor,
E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão sangue ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. O que ele está falando aqui, irmãos? Vai pegar o animal, vai pôr a mão na cabeça dele, vai ofertar ao Senhor e vai cortar o pescoço do animal. Vai tirar o sangue, pôr na bacia para depois jogar nas 4 pontas do altar. E depois vai pôr o animal todo com os ossos quebrados, tem que tirar também a pele do animal e colocar em cima do altar. Pastor, o que é isso? É sessão de tortura? Não, era o holocausto. Deus estava dizendo o seguinte: oferece a vítima desse jeito. Irmãos, o holocausto tem uma história tão grande que o primeiro holocausto foi Abel que ofereceu a Deus, está em Gênesis 4. Noé, quando sai da arca, a primeira coisa que ele faz, pega os animais limpos e vai oferecer a Deus, está em Gênesis 8, 20. Jó, quando tinha que purificar os filhos dele, para não matar os filhos dele, ele pegava animais limpos e oferecia a Deus, está em Jó capítulo 1. Abraão também ofereceu o holocausto. O holocausto tem uma história grande, irmão, na Bíblia. Quem ofereceu o holocausto no tempo de Moisés? O sogro dele. Quando tinha que ser oferecido um animal na Páscoa ou qualquer coisa, era Jetro que oferecia. Então a história do holocausto sempre existiu. Mas por que o holocausto agora é exigido por Deus? Porque Deus, irmão, exige sacrifício no seu santuário. Exige também nossa vida. Esse holocausto representa Jesus que foi mutilado por causa da igreja, mas também representa a nossa vida diante de Deus. Somos nós que temos que despedaçar o velho homem e botar em cima do altar, que é a cruz. E tocar fogo do Espírito nele. Hebreus 12, verso 29 diz que Deus é um fogo consumidor. É todo dia você matar essa carne, irmão. A carne está querendo adultério e você está lutando. Não vou adulterar. A carne está querendo preguiça e você levanta de madrugada e vai orar. A carne quer encher a pança de manhã e você fala: hoje nós vamos ficar 3 horas em jejum. Um em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Hoje eu não orei. Tem crente que não tem saudade de falar com Deus, não. Ele fala assim: quando foi que eu orei? Ah, eu orei ontem. E já é 9 horas da noite, o dia todo sem orar, irmão. Tem crente que as chamas do altar dele estão apagadas, hein? Hoje eu estava vendo, irmão, uma moda que está entre os jovens agora de invocação de espíritos. Eles estão invocando demônios. Tem um demônio aí que eles dizem que é um demôniozinho chamado Charlie. Consiste no seguinte: em você pegar uma folha de caderno e colocar sim, não. Colocar 2 lápis em forma de cruz. E aí quando você faz a invocação, o demônio vai te responder. Quando você fala: Charlie, você está aqui? Aí o lápis vai andar, vai mostrar sim ou não. Só que é o seguinte, irmão, não existe esse demônio com esse nome, Charlie, que eles falam que é um demônio mexicano. É mentira. Na verdade é um demônio chamado Asmotai ou Asmoteus, que é um dos piores demônios do inferno. Esse demônio, ele coordena a vida de quem vive em adultério, no homossexualismo e quem ama show de roleta. Asmoteus é um dos piores demônios que tem entrado. Outra coisa, toda pessoa que faz essa invocação tem que chamar um homem de Deus para expulsar. Porque tem que amarrar a pessoa, botar até o protetor de pescoço, porque a pessoa quer matar quem está na frente dele. E tem um monte de crente, irmão, que vai entrar nessa brincadeirinha de chamar o Charlie. Muito cuidado! Você que quando acessa a internet, a sua vontade é a prostituição. Você quando acessa a internet, o seu Facebook não manda nenhum vídeo de despertamento espiritual. Crente que conversa com todo mundo dentro do ônibus, não entrega um folheto, não prega a palavra. O fogo de Deus está apagado em sua vida. E Deus está falando, tem que queimar o holocausto. Você tem ideia, irmão? Salomão, quando queimou o holocausto, eu lembrei dessa irmã que falou que não ia tocar nem falar dela. Ele queimou, está em 1 Reis, capítulo 8. Vocês vão ver versículos 62 e 64. Ele queimou para Deus 22 mil bois e 127 mil ovelhas. E
E há crentes, irmão, que quando ele enfia a mão no bolso, estão as notas de R$20. Aí fala, não é aqui o bolso que eu vou pegar. Aí enfia a mão aqui e achou uma pratinha de 25 centavos. Aí quando o pastor, o diácono passa, ele vai e joga a pratinha ali. E ele fala, Senhor, como eu te amo. Está apagado, né, irmão? Segunda coisa, o holocausto deveria ser ministrado só pelos levitas. Versículo 11 diz assim, e degolará ao lado do altar, que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor do altar. Versículo 15 diz assim, o sacerdote oferecerá sobre o altar, ele torcerá o pescoço com a sua unha, ele a queimará sobre o altar, e o seu sangue será exprimido na parede do altar. Só levita podia fazer isso. João Batista, você é o maior abaixo de Jesus, não é? Mas não entra nessa questão não, tá bom? Tem ministério, irmão, que só o pastor pode exercer na igreja. Mas tem pessoas, irmão, que estão querendo tomar o lugar do pastor. Não vai dar certo, irmão. Eu conheci um irmão que ele era iletrado, coitado, não entendia nada de Bíblia, nem teologia, mas Deus deu a ele o ministério. Ele era catador de papelão. Tentaram, irmão, muitas vezes tomar a igreja daquele homem, não conseguiram. Porque o ministério era para ele, irmão. Não toma, mas não toma mesmo. Irmão, não entra em questão entre Deus e o servo de Deus. Porque Deus vai tomar de você aquilo que você quer tomar. Coreia da Teia, Abirão tentaram tomar o ministério de Moisés e de Arão. Deus fez abrir a terra e engoliu ele. Então, irmão, toma cuidado. Crente que faz oração ao contrário, mata o pastor. Jesus está por fora disso. Vai voltar para você esse sacrifício. Terceira coisa, tinha que ser a entrada da tenda, versículo 3. Oferecerá o holocausto, a oferta do macho, à porta da tenda. Irmão, Deus, ele é muito preciso. Tem milagre que não vem para a nossa vida porque não estamos fazendo certo. Tem crente que está com o coração cheio de ressentimento, cheio de ódio. Deus, abre a porta de emprego, Deus. Por quê? Porque quando eu receber meu primeiro salário, vou comprar um revólver e descarregar em fulano que mora em tal lugar. Ou eu vou matar aquele homem, eu não aguento ele não. Deus, estou fazendo a campanha, mas eu quero casar com a irmã Rosinha, tá, Senhor? A irmã Rosinha, você já viu a vida dela? Deus, eu não pedi a sua opinião, é com a irmã Rosinha que eu vou casar. Então tem pessoas, irmão, querendo julgo desigual para a vida dele, entendeu? Aleluia. Vou casar com o Maurício. Ah, ele é tão musculoso, ele tem um cabelo assim, ao vento. Ele passa um gel New Wave no cabelo. Nossa, ele fica parecido com aquele homem da novela. E o homem está cheio de adultério na vida dele. Mas é com ele que eu quero casar. Então tem vezes que Deus fala, eu não vou te dar não, o diabo se quiser que te dê. Eu não dou não. Quarta coisa, irmão, seria posta a mão sobre a cabeça do animal. Versículo 4, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, irmãos, antes de matar o animal, tinha que pôr a mão na cabeça dele, confessar os pecados aí, porque o animal está morrendo no seu lugar. Então hoje, irmão, você tem que confessar seus pecados a Deus. Falar, Senhor, como diria Davi no Salmo 32, 5, eu não ocultei meus pecados a ti. Provérbios 28, 13 diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas tem crente querendo deixar sem confessar, irmão. O pecado está ligado ao câncer ali, ó, no corpo dele. Ele não confessa, não deixa, não consegue. Então tem que confessar, Deus, eu confesso, Senhor, o meu pecado, a minha hipocrisia, a minha mentira, tudo que não presta, Deus, eu confesso. Se abra com Deus, irmão. Tem crente que fala com Deus como se Deus tivesse milhões de quilômetros, Deus está perto de você. É desse jeito, confessando, e Deus vai te purificar. Outra coisa, o animal deveria ser esfolado, despedaçado e degolado. Versículo 6, 11, 15, os irmãos lá em casa, 16.
Aqui já falando já para as rolinhas. Por exemplo, as rolinhas, quando a mulher teve um filho, aí ela tem que ter, com 8 dias, o nome do menino, vai levar ele para circuncidar. Aí vai levar um casal de rolinhas e 2 pombinhos. Aí vai levar um punhado de farinha e o sacerdote vai pegar aqueles animais e degolar ele e jogar o sangue ali sobre o altar. Entendeu? Então é o seguinte, irmão, isso para a nossa vida fala da carne que precisa morrer. Irmão, estar aliançado com Deus é sofrimento. Eu preguei sobre a Páscoa esses dias. Às vezes a vida da gente é amarga. Às vezes o ímpio vive carnalmente uma vida melhor do que nós, que ele vai empanturrar a barriga de bacon, a barriga de Coca-Cola, vai beber cerveja, vai se embriagar, vai ter overdose de droga, vai pegar doença por sair com gay, com prostituta, entendeu? E você está aí, ó, resistente. Glória a Deus. Se eu for ser igual ferro em brasa, Deus me ajuda, mas aguenta a prova. É o holocausto. Você está todo dia quebrando a carne, quebrando a carne. Paulo ele fala em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, a palavra no grego é didomi, que quer dizer, entrega seu corpo para Deus queimar essa carnalidade. Irmão, George Whitefield, um grande pregador anglicano, ele falou o seguinte, se o ímpio chegasse aí para o céu é o inferno para o ímpio. Porque ímpio, irmão, quer devassa, ímpio quer Ivete Sangalo, ímpio quer pagode, ímpio quer mulher com a perna de fora, e as mulheres do mundo querem andar com as pernas de fora, quer mostrar o seio. No céu, tem anjo glorificando a Deus. Se o ímpio entra aqui, não aguenta a glória a Deus de crente, pregação, você acha que ele vai aguentar o céu? Não vai, irmão. Os barulhos de glória, eles ecoam por toda a eternidade no céu. Ele ia ver o céu como um inferno. O ímpio ia querer voltar para a terra. Então, se você quer ir para o céu, deixa Deus queimar esse ego seu. Queimar mesmo, irmão. Matar, igual hoje. Eu estava indo para casa, Deus me abençoou, que hoje eu voltei logo do meu trabalho, e vi um irmão que não gosta muito de mim. Quando eu vou na igreja dele, ele nem me salva. Eu dei a paz do Senhor a ele. A minha natureza ia atravessar do outro lado da rua e deixar ele lá. Mas dei a paz do Senhor, ele me deu a paz do Senhor, entendeu? Então, irmão, tem que queimar isso. Deus quer isso, purificação e santidade na sua casa. Outra coisa, sexta coisa, pôr em ordem a lenha e os pedaços sobre o fogo. Versículos 7 e 8. Diz assim, e os filhos de Arão, os sacerdotes, foram fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, foram em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Deus está falando ordem e decência. Deus falou, bota a lenha de qualquer jeito, joga o fogo, joga papel higiênico aí também, toca fogo. Irmão, tem lugar que você não sabe se é macumba ou boa cumba. O povo acabou, eu conheci um irmão que ele estava metendo a lenha nos outros, e ele chegou na igreja, espírito da vaca incorporou nele. Mentira pura. Mentira. O Espírito Santo vai usar, irmão, o homem que acabou de sentar a lenha na igreja toda. Mentira, isso é espírito da vaca. A Paulo, ele fala, no capítulo 14, de 1 Coríntios, verso 27, olha, vocês querem profetizar? Espera um, falar depois do outro. Versículo 40 ele diz, fazei tudo decentemente com ordem. Não tem lugar, irmão, que o pastor está pregando a pessoa, porque Deus fala, a outra fala, não, quem está falando Deus é aqui. Aí o outro começa, e o pastor não fala nada. Espírito de desordem, isso é bebida forte, que muita gente bebeu. Isso é nada, irmão. O Espírito Santo, ele não é bagunceiro. Então Deus, se te der uma profecia, espera o pastor dar a doutrina, Deus vai tocar no pastor. Alguém tem algo de Deus para passar? Tem sim, pastor, estava esperando a oportunidade. Porque tem coisa, irmão, que é da nossa mente. Tem coisa que é o diabo que tem. Tem coisa que é o diabo revela a sua vida todinha. Eu conheci um pastor que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele tinha
um rebanho lá no bairro Universal, eu sempre falo isso nas minhas pregações. E a mãe da filha dele, quando ele não era crente, foi reunir com ele, e ele já era casado já com a missionária que estava vivendo com ele. Aí o que acontece? Eles tiveram um problema conjugal, e aí bateu aquela paixão pela mãe da filha dele, ele já sendo pastor. Olha só como é que o diabo trabalha. E ele conversou com a irmã, falou, irmã, eu não quero viver mais com a minha mulher, não. Eu acho que não é de Deus o meu casamento, eu acho que eu casei da precipitação. O que a senhora acha da gente fazer um teste, da gente viver junto? Pastor falando isso. E a irmã, vamos orar, né, pastor? A irmã foi orar. Sabe o que aconteceu, irmão? A missionária, a esposa do pastor, a legítima, foi na casa dela, ó, irmã, eu estou sabendo disso. Pela Bíblia vocês estão em pecado, mostrou na palavra. A mulher ficou turbada. O diabo usou uma pessoa para ir lá na casa dela depois, revelar que a missionária foi lá, citou o texto que a irmã usou e falou, eu não estou nisso. Vocês são predestinados desde o ventre. O pastor acabou com a igreja, largou a esposa, acabou com o ministério, e eles estão vivendo desviados. Hoje em dia, espírito do engano. Irmão, nada substitua a palavra de Deus. Nada. Espírito de Deus usa. Igual esse dia um pastor foi no Rio Grande do Sul, um grande congresso, mais de 2.000 pessoas, um monte de gente mancando. Pastor, fala baixo. Por que isso? Está todo mundo mancando. Por quê? O anjo que feriu a perna de Jacó está aqui, ó. Está todo mundo mancando. O outro falou assim, olha, temos a unção do leão. E como o leão, quando ele chega no lugar, ele marca o território com urina, a igreja vai urinar nos pés e vai ungir tudo com urina. E ungiu a cidade toda com urina. Irmão, fogo estranho está sendo... Rapaz, tem uma igreja, eles enterram a Bíblia dentro de casa. E vai para a igreja para ouvir o diabo falar em profecia para eles. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, nós somos pentecostais, a gente gosta do experiencialismo, a gente crê em visão, crê em revelação, mas nem tudo, igual tem uma profecia na internet, uma mentira quadrada, redonda, a irmã falou, eu vi 3 CDs de 3 cantores, eu não vi os cantores, e eu vi eles explodir no ar. Depois ela disse que viu uma cantora, que muitos de nós têm o CD dela, não sei se vocês já viram essa profecia aí, tá? Muito falada na internet. E Deus vai recolher essa irmã, porque Jesus ama muito ela. Não falou o nome também. Tem um pastor que ele está construindo templos e é para Deus derrubar. Não citou o nome de ninguém. Biblicamente, toda profecia que você vê na Bíblia, Deus cita nome, Deus cita o que vai acontecer. Isso é mentira! Fogo estranho está sendo queimado em muitos lugares aí. Vamos tomar cuidado. Vamos expulsar esses demônios de dentro da igreja. Outra coisa, irmão. 7ª coisa, é lavar a frissura e as pernas do animal. Versículo 9. Porém, a sua frissura, os intestinos, e as suas pernas, lavar-se-ão com água, e o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar do holocausto. O holocausto é oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. Irmão, vocês notaram uma coisa? Antes dele queimar, tem que ser lavada a frissura. Por exemplo, os intestinos. Por exemplo, quem entende disso que eu estou falando, quem já matou porco, tem que limpar os intestinos do animal. Porque tem ali excremento, na verdade. Então, irmão, antes de você oferecer a Deus qualquer coisa, pede a Deus para purificar seu coração. Eu reuni numa igreja que os irmãos oravam assim, Senhor, o Senhor sabe que não estamos sendo bem pastoreados. O Senhor sabe que o diabo está usando o pastor. E perturbando aí, quando acabavam de orar, aí era a vez do outro orar. Senhor, essa igreja está uma contenda. E uma briga danada. Aí o outro, Senhor, isso é culpa de fulano. E quem era do mundo ficava ouvindo, isso é oração, não, isso é bagunça. Isso é maldição. Pessoas, irmão, orando com o coração cheio de rancor.
Eu conheci um que ele pregava com tanta raiva que a dentadura caía da boca dele às vezes, de tanta raiva que ele tinha pregando. Jogava piada para todo mundo. Irmãos, vamos parar de fazer obra de Deus com o coração sujo. É sacrifício de tolo, Deus não vai receber. Vamos fazer como a Bíblia diz, lavar a frissura do coração. Jesus disse em São João 15:3, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Não é isso? E Paulo fala, em Efésios 5, verso 26, falando que temos que lavar o nosso coração com água pura, purificar o nosso coração. Hebreus 10, 22 diz que temos que nos aproximar de Deus com interesse de fé, tendo o nosso corpo lavado e o nosso coração purificado. Glória a Deus. Por isso, irmão, tem crente que 15 minutos de oração para ele é demais. Outros, quando vão pregar, eles querem superar o pregador que pregou, irmão, em nome de Jesus. Isso é ressentimento, isso é inveja. Deus não se agrada de Deus não ter recebido a oração de muita gente. Oitava coisa, irmão, deveria ser queimada até o fim. Versículo 13. Porém, a frissura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo oferecerá e queimará sobre o altar do holocausto, é oferta queimada ao cheiro suave ao Senhor. Deve ser queimada até o fim. É igual o velho homem, irmão. Tem um homem de Deus, esqueci o nome dele agora, ele falou o seguinte, se você quer matar o velho homem, você tem que colocar ele na cruz, mas você vai ter que lutar com ele. É igual quando você vai matar uma pessoa, a pessoa não vai deixar você matar ele. Você deve pregar ele na cruz, e você vai ver que ele vai gritar muito alto, e daqui a pouco vai ficando rouco, vai ficando fraco, até morrer. Então, irmãos, o velho homem na vida de muitos crentes, ele volta. Por isso que o crente não liberta. Ele está na igreja, mas não largou adultério, não largou cobiça, já é obreiro da casa de Deus, não largou nada, irmão. Tem crente que faz, a fé dele fica mais forte quando ele vê jogo do bicho. Se ele sonhar com a pomba, ele fala, não é pomba não, é águia. Vou apostar na águia. Sonha com uma pessoa gorda, ele fala, ó, é elefante. Tem gente, irmão, que a fé dele fica forte quando vê telecena, quando vê tudo aquilo que Deus não se agrada. E outra coisa, demônio está influenciando a vida desse crente. Tá, irmão? Porque o problema nosso é pensar no demônio como uma coisa estrondosa. Demônio, irmão, tem palavra doce também. A gente vê um monte de afeminado de altar falando sobre isso. Tem uma igreja lá em São Paulo que diz que o amor de Deus é tão grande, capaz de perdoar até os demônios. Que a Bíblia diz que o fogo eterno é para o diabo e seus anjos. E o que tem de crente, irmão, que vai nessas palavras doces? Ele fala, nossa, aquele pastor fala tão gostoso. Parece um doce quando ele fala. Cuidado, como diria Jair Pires, o pecado não dói, não dói nada, mas no fim da vida você vai ver o que está te esperando. O que é que acontece, irmão, depois disso? O sacerdote ele deve levantar a cinza do corpo, porque a cinza representava ali o sacrifício de Cristo por nós. Então aquilo é santo. Leia o versículo 10, capítulo 6. Outra coisa, jogar ela em volta do altar aqui, ó, jogar. Ó, a obrigação de hoje foi feita. É igual você, acabou de orar, entregou a oração em nome de Jesus, entregou a consagração. A sua obrigação diante de Deus é se santificar. Senhor, por hoje eu termino a minha consagração. Mas tem crente, irmão, quando ele vê, a carne de porco já está atravessada na boca dele. Tinha um irmão que ele não entregava o jejum. Comia farofa e falei, ih, meu Deus, perdi o meu jejum todinho. Esquecia de entregar, irmão. Temos que entregar. Outra coisa, irmão, é tirar as túnicas novas e colocar túnicas, aliás, tirar aquela túnica que estava cheia de cinza e trocar por nova. Fala, irmão, da renovação espiritual na vida do crente. Tem crente, irmão, que ele só sabe pregar o Salmo 23, só sabe pregar o Salmo 91 e mais ou menos. Tem um crente que nunca passou por uma experiência profunda com Deus. Você vai pregar, quantos anos você está na igreja? 60 anos. O que você sabe? Jesus é bom. Só isso? É só isso. Eu queria tanto. Irmão, tem crente que não passa por experiência nenhuma, só porque ele é um religioso. A irmã passou por experiência, recebeu a bênção nessa época de crise. Crente, irmão, tem que passar por experiência, mesmo tentar te assaltar, e Deus dá um livramento, como já aconteceu com tantos irmãos.
Deus tirar alguém de outro país, igual eu conheci o caso da irmã, trouxe o marido dela da Alemanha e ele pagou, Deus deu prosperidade, hoje ele é casado. Experiência grande, irmão. Ó, tem crente que fala, a experiência que eu tive com Deus é porque eu estava com fome e caiu uma jaca perto de mim. Eu comi tudinho. Crente retardado. Pessoas que não têm experiência nenhuma com Deus, porque não ora. Por exemplo, a senhora, para ser amigo da senhora, tem que conversar com a senhora, ligar para a senhora. Vem cá, irmã, está tudo na paz. Ó, nós estamos juntos aí, está na obra. E faz a obra junto. Agora, se eu quase não falo com a senhora, quase não converso com a senhora, caralho, eu conheço um homem aí que diz que é pastor. Eu acho que ele é pastor. Não sei. Talvez seja pastor. Então, irmão, sem relacionamento com Deus, não vamos mudar o nosso jeito de pensar. O que Paulo fala? Eu estou pronto até para morrer por amor de Jesus. Porque ele está tanto tempo ligado com Deus que ele não liga para essa vida que não, ele está ligado com o Senhor. Mas a maioria dos crentes não troca a túnica. Não troca. A túnica é a mesma coisa. Irmãos, eu não vou poder falar muita coisa, mas o holocausto ele representava uma expiação diária pelo pecado. O que quer dizer isso, irmão? O povo pecava todo dia, então todo dia alguém precisava morrer por ele. É igual o crente, irmão, que vive pecando e todo dia Jesus tem que morrer por ele. Porque ele não abandona o pecado. Ele sempre vive em 1 João 2, verso 1 e 2, meus filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, Jesus é seu advogado. Irmão, se você pega Apocalipse 14, quem vem tratar com a terra é o Cordeiro, porque foi ele que bebeu o cálice da ira de Deus, é ele que todo dia fala, ó pai, aqui o sangue. Mas quando vier a ira, você vai tratar com ele. Imagina um credor que todo dia paga a sua conta. Quando ele vier cobrar, você não vai querer ver a cara dele não, né? Então é Jesus. Vamos parar de pecar, irmão. Vamos viver a vida na santidade. Outra coisa, era um aprendizado de sacrifício espiritual. Davi, quando escreve o Salmo 51, verso 16, 19, ele diz assim, que Deus não quer holocausto, não quer sacrifício, ele quer um coração quebrantado. Então o sacerdote que olhava para aquilo, falava, isso aí é um aprendizado. Eu tenho que aprender a matar as minhas vontades malignas dentro de mim. A Bíblia fala em 1 Samuel 15, 22, a Bíblia dizendo assim, olha, que para Deus vale mais o obedecer do que o sacrificar. Marcos 12, 33, Jesus fala que é melhor obediência do que milhares de holocaustos. Mas o povo prefere sacrificar, o povo prefere chegar aqui perto do pastor, pastor, eu caí de novo, pastor, irmão, mas já é a 7ª vez que você cai. Vai ficar mais dias de banco. E ele fica ali pecando, irmão. Nós é que temos que matar essa carne nossa. Porque do contrário não vamos sair do lugar. E outra coisa, irmão, era uma marca de obediência espiritual. Quando Deus falou, eu quero holocausto todo dia. Não importa se é ano do perdão, não importa se é Páscoa, vocês vão fazer tudo que tem que fazer e vocês vão oferecer o holocausto. Ou seja, o crente é pastor, ele tem que vir para a igreja, fazer a obra e tem que orar antes de dormir. Tem que cumprir as obrigações dele com a esposa dele, com o patrão dele. A vida nossa, irmão, é obrigação. E tem pessoas, irmão, que é preguiçoso. Não, eu não vou orar hoje, não. Irmão, o dia que eu não oro, igual esse dia eu estava cansado, não estava querendo orar, eu estava sonhando com gente bêbada falando comigo. Eu tive que dobrar o joelho e falar com Deus. Porque demônios interagem até no seu sonho. Te dá sonho, te dá falsas revelações. Igual um irmão que sempre dormia dentro da igreja. Ele falava, o pastor chegava e ele já estava assim, babando. E um dia ele teve um sonho, irmão. E ele viu o céu aberto e viu 3 letras douradas. Um V, um P e um B. Dourada, brilhava igual ouro. E ele despertou. Aí quando ele despertou, o pastor já estava dando a bênção apostólica na igreja. Ele dormiu o culto todo. Ele passou, os olhos vermelhos. Deus me deu uma revelação, pastor. E lá vem bomba. O que o senhor viu, irmão? O senhor só anda dormindo? Irmão, Deus disse que ia falar por meio de sonho. Então fala, irmão, que sonho é esse? O quê? Eu vi os céus abertos. E vi
3 letras douradas, irmão, mas brilhava, pegou ouro. E estava lá um V, um P e um P. E eu acho que Deus está dizendo, voltando para o Brasil. Jesus vai voltar aqui. Crente que não entende nada de Bíblia fala isso. O pastor falou, meu irmão, esse sonho não veio nem da carne, veio do osso. Você sabe o que isso quer dizer? É vá plantar batata, irmão. Vá acertar a sua vida com Deus. Então tem pessoas que tem que ouvir isso. Tem sonho de barriga cheia. E diz que está tendo revelação. Irmão, eu vou dar só alguns dados para os irmãos de como o mundo precisa do fogo do Espírito Santo. E como nossas vidas precisam. Vocês estão vendo isso aqui, que tem pouca gente? Vocês não viram nada. Na África, na África do Sul, foi feita uma pesquisa entre 2005 e 2012. 19 pessoas só dizem que são religiosos. De alguma religião. Tem no meio também aqueles que não são, né? A gente fala assim, você de qual igreja? Ah, eu sou católico. Não toma hóstia? Não vai domingo de manhã para ouvir o sermão do padre? Não é crismado, não é nada. Igual tem muitos evangélicos, irmão. Fala palavrão, conta mentira, é mal pagador, tem nome sujo. Diz que é evangélico. Está no meio disso. Na Austrália, quase 50% da população australiana não é religiosa. E uns 10 dizem que são ateus. Em 2010, um clérigo lá, um padre, lamentou dizendo que nos últimos anos muita gente abandonou as igrejas. Isso na Austrália. Nos Estados Unidos, desde 2005, muita gente abandonou as crenças. São 13%. 20% dos participantes, irmão, não acreditam em nada, não está ligado a igreja nenhuma. 30% dos adultos, com menos de 30 anos, não tinha ligação com igreja nenhuma. E outra coisa, ele diz que todos os anos fecham milhares de igrejas nos Estados Unidos. Terra de Lawrence Olson, terra de Bernard Johnson, homens usados por Deus, terra de vários homens que Deus levantou, Tim Flagler, não é? Homens que fizeram grandes obras para Deus. Hoje quase ninguém está servindo a Deus. França, a França de João Calvino, um dos grandes ícones do cristianismo, um homem que pregava com autoridade. Lá na França, apenas 37% das pessoas disseram que são de alguma religião. E outros afirmaram, não creio nem em Deus. Disseram isso, olha a falta de fogo. Na Irlanda, um grande país que era católico, Irlanda de William Daniel, William Bedell, homens que sacrificaram a vida para trazer a Bíblia para o idioma dele. Olha só, a maioria dos irlandeses abandonaram a religião. Uns 45% dos que responderam, a pesquisa afirmaram que não são religiosos, e outros 10% disseram, somos ateus. O que ele quer dizer? A Irlanda está num caos. Japão, apenas 16% das pessoas do Japão dizem que tem religião. 62% dizem, eu sou ateu ou não tenho religião. Outra coisa, é um dos países onde tem mais suicídio entre jovens, porque o que está instruindo eles são desenhos animados demoníacos, são novelas diabólicas, e o homossexualismo lá cresce dia após dia. Não esqueça de orar pelo Japão. No Vietnã, olha só a falta de fogo. Entre 2005 e 2012, o número das pessoas entrevistadas que afirmaram ter religião era 53%, mas agora caiu para 30%. Ou seja, dia após dia, o fogo vai acabando. Deus está precisando de missionários com poder para expulsar demônios, curar enfermos e incendiar a seara do diabo. Em Brasil, irmão, o governo, agora aqui, olha só o problema aqui. Quer proibir as Bíblias nas bibliotecas, quer proibir nas escolas públicas e também nas casas de recuperação. Querem que os pastores falem só 10 minutos por dia nas televisões ou nos rádios. E outra coisa, tem que ter curso superior de jornalismo. É o mundo, irmão, que vivemos hoje. Um mundo sem o fogo do Espírito Santo. Precisamos orar mais.
Precisamos ler mais a Bíblia. Precisamos aproveitar que temos um pastor missionário como esse para ir, irmão, levar a palavra. Enquanto se pode achar. Levar o fogo de Deus. Ministrar a palavra com poder, igual esses dias, irmão. Eu entrei na casa de um casal amaziado, a mulher entrevada na cama, Deus me dá graça. Aí eu falei, a senhora crê que a senhora vai ser curada? Vou. Orei e Deus fez a obra. A mulher estava até desfilando. Irmão, você tem essa autoridade. Deus tem te dado fé. E nós, às vezes, não temos feito a obra de Deus. Por quê? Porque o nosso amor, o nosso tesouro estão em outras coisas. Vamos começar a priorizar, irmão, o reino de Deus, mais do que casamento, mais do que emprego, mais do que dinheiro, mais do que essa doença que às vezes está te perturbando. Você fala, Deus, vou fazer a obra, tá? Eu creio que o Espírito Santo vai queimar essa diabetes até não ficar nada. E Deus faz a obra, irmão. Deus envia pessoas com poder, com graça. Vou contar o último testemunho para os irmãos guardar no coração. Tinha um homem de Deus chamado Hudson Taylor. Esse homem de Deus fez a obra na China. Deus tocou no coração dele para ir orar na casa de uma pessoa à noite. E foram na casa dele chamar, o senhor é pastor, o senhor pode ir lá orar em casa? Tá bom, irmão, eu vou lá orar. E orou pela pessoa, e aquelas pessoas, irmão, não tinham R$1 para comer nada. E ele tinha o que seria aqui R$1 para doar. O Espírito Santo falou o seguinte, olha, doa esse dinheiro e ajuda essas pessoas. Mas, Senhor, só tem, doa esse dinheiro. Ele voltou para casa a pé, irmão. Andou alguns quarteirões, estava lá um mingau de aveia dele, ele tomou e foi descansar. No outro dia, tinha alguém batendo na porta dele. E ele pensou, deve ser a mulher que cobra o aluguel e eu não tenho R$1 para dar a ela. E agora, o que eu vou fazer? Quando ele chega lá, irmão, era o carteiro. O carteiro entregou para ele um envelope. Quando ele abre, é o que hoje seria R$400. Então, irmão, tem pessoas que não investem no reino, tem pessoas que não ajudam a obra de Deus, mas vai para o baitacão, enche a barriga de Coca-Cola, enche a barriga de churrasco, come, daqui a pouco, pastor, está me dando problema, está subindo a minha pressão. É um monte de sal que você está comendo. Problema com veio subida. Porque em vez de ajudar a obra de Deus, está amando mais os prazeres. Irmãos, a gente brinca, mas Deus quer que nós tenhamos a obrigação, que isso é a obrigação, de orar todos os dias, jejuar quando necessário, estar na igreja. Esse é o holocausto hoje. É nossa obrigação de servir a Deus. Isso deve partir de nós. E tudo a gente acha que é o Espírito Santo que tem que fazer. Você que tem que ter consciência, ó, hoje tem culto, eu tenho que ir para a igreja. Ah, mas você viu a última parte da novela? Laura falou alguma coisa que deixou Elza sem graça. E Eduardo, será que ele vai chegar a tempo? Será que o carro vai desmoronar do abismo? Aí você fala, ah, meu Deus, que grande provação, né? E uns até vêm para a igreja e falam, marido, já está na internet o capítulo da novela, vou assistir. Não vamos abandonar as coisas que esfriam Deus em nossa vida. Amém? Quando for edificado, diga amém. Amém.